Olá pessoas, meu nome é Camila Polônio, eu sou integrante do projeto Oxe, Literatura Baiana Contemporânea. Estou aqui para falar um pouco sobre o autor que eu estudo, que é Igor Rossoni, e um pouco sobre o meu contato com a literatura. Bom, desde muito nova, eu já gostava muito de leitura. O meu foco principal era em temas de mistério, descobertas. Realmente a literatura, quando eu fui pensar em gostar mais da literatura, foi quando eu entrei para o Oxe, foi em 2014, no ano que eu entrei para o IFBA. E eu estudo o autor Igor Rossoni, que por acaso foi uma escolha totalmente casual, uma vez que meu contato com a obra dele foi quando a gente estava fazendo uma prova de língua portuguesa do primeiro ano e tinha um conto dele na prova. Eu me interessei pela forma como ele escrevia e acabei, quando entrei no projeto, pedindo à orientadora Gameirelles que ela me encaminhasse a esse autor. Foi quando eu comecei a estudar sobre ele. Eu tenho aqui alguns livros dele e Igor Rossoni ele é escritor, ensaísta e arquiteto. Temos como exemplo do livro 82 Copas, que são 15 histórias. O livro se chama 82, uma Copa, 15 histórias, que são a Copa de 82 contada por 15 autores diferentes. Temos também Cenas Brasileiras. Cenas Brasileiras são ensaios sobre análise da escrita de outros autores. Temos também Cruvianas, Exercício para Clarineta, Frei Russon e o último livro, entre outros, e o último livro que publicou, que é esse chamado Transfiguração Poética do Espaço, em Guimarães Rosa e Manuel de Barros. Durante o período de iniciação no projeto, a gente passa pela parte onde você passa a ler. É um trabalho muito grande de leitura e de busca de referencial teórico. Então, o primeiro conto que eu realmente passei a analisar foi o conto Borboletas, que é da coletânea Os Inocentes, que é esse livro. E eu vou citar um pedaço do conto que eu utilizei como referencial teórico para um artigo que eu apresentei. Não mais era aquela menina que mãe retirava, no repentino, da única realidade que sabia valer a pena estar. Já não mais gastava a tarde entre verduras e olhinhos brilhantes das coisas me acostando, silenciosos e trepidantes. Há muito não se tivera mais as borboletas. Elas, as borboletas, não mais me visitavam em sonho. Esquecera completamente delas até o dia em que mãe enterrara. E entre uma pilha de livros e 2 goles de café, resolvi cuidar das rememorações. Foram dias e dias sem sair de casa, sem ater-me ao compasso de estações e notícias. Estar só, mais do que simples felicidade, era poder não estar só. Explico. Estar só era agora experimentar em duplo a mulher e a menina que tanto sonhara com o mar. Esse é um pedaço escolhido do conto, não é o conto todo. Esse conto tem 2 páginas e é interessante como o autor trabalha com a memória afetiva da personagem, dessa garota que é constante e é perceptível durante o conto, que é a ideia do mar como um local de recordação, que é o que ele vai utilizar para juntar a imagem da menina que ela foi e da mulher que ela era no universo das coisas que aconteceram, da memória dela. A partir do momento que eu passei a ler, na verdade eu não consideraria a partir do momento, né? Porque foi difícil o processo de construção, o processo de entendimento do como o autor escreve. Eu achava interessante, mas era também difícil compreender o que estava sendo falado, até porque literatura tem muito dessa, né, de a gente não entender direito ou buscar entender uma coisa óbvia que não é tão óbvia. Então, é como se a gente tivesse mais espaço para dialogar com mais coisas, porque quando eu leio, eu particularmente, quando eu leio um conto de Igor, eu fico pouco atrelada ao texto e muito atrelada ao que eu imagino do texto.
Então, eu recomendo a leitura de Igor, sim, para muitas pessoas. Faça um salve, claro, aos casos de depressão, não leia, como ele mesmo comentou na capa do livro, que é uma ideia muito engraçada para esse livro, porque a gente tem bem na capa a ideia do Ministério e Mistério. O Mistério da Saúde adverte: em caso de depressão, não leia. E foi muito interessante quando eu comecei a ler esse livro, porque nessa tarja tem mistério escrito e não ministério. E eu fiquei um tempo sem conseguir identificar a palavra que estava aqui. A frase é tão costumeira pra gente que para enxergar isso demorou um tempo e o prestar atenção no que você está lendo. Você desautomatiza a leitura para ler mais devagar, prestar atenção em todas as palavras, em cada construção. É uma coisa que tem em Igor bastante, que você tem que estar focado no que você está lendo. São pequenas peças que ele prega que eu acho incrível, como o caso desse livro, que também muitas pessoas não estão acostumadas a uma leitura onde o texto, o corpo do texto eu consideraria pesado, é uma coisa mais densa, é um pouco difícil mesmo no processo de leitura, mas é interessante como você se propõe a buscar novos universos de interpretação para o texto. Então, boa sorte, leiam Igor, por favor.